Olá, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a professora Silvia Letícia, do PSOL. Silvia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por atender o convite do Antagônico, o espaço sempre é seu. E eu quero começar te perguntando, que tu falasse um pouco da tua história, né? Você é professora e, ao mesmo tempo, fala do ser professora e a partir de quando entrou na militância política? Bom, obrigada pelo convite, Evandro. É um prazer estar aqui nesse momento conversando com vocês. De fato, eu sou professora, né, desde 1996, que eu entrei na Rede Municipal de Ensino de Belém, também sou da rede estadual. Uma professora que foi criada na periferia do bairro da Sacramento, depois da Marambaia, onde a gente se consolidou. Moradora, né, que atuou no movimento, inicialmente no movimento popular, porque coordenei lutas importantes no bairro da Marambaia, dirigindo o centro comunitário, atuando nas diversas frentes do centro comunitário. Os antigos militantes, né, que resultaram das SEBs, das antigas SEBs, que era aquela militância, né, que vinha das pastorais. Então, eu sou originária daí. E, de fato, quando eu iniciei... A militância já vem daí? Já vem daí, desde as SEBs, Sim. não é? Então, militei na Pastoral da Juventude do Meio Popular, na organização do Movimento Popular, na antiga CBB, né, que era a Comissão de Bairros de Belém. Então, a gente atuava no Movimento Popular na Marambaia. Depois desse período, eu passei no concurso público, né, estudei na Universidade Federal do Pará, também no mesmo período. Então, dirigi o Centro Acadêmico da Pedagogia, participei de todo esse processo no movimento estudantil, né, desde do movimento secundarista, a gente já vinha atuando no movimento estudantil. E houve uma consolidação da nossa militância, inclusive política, porque a gente vai se identificando, né, com os partidos políticos. Isso também, você já é professora, né? Eu, como professora, fiz parte da construção do PT, né, na cidade. Quando você começou a dar aula, Silvia? A dar aula, de fato, em 1993. Eu comecei a dar aula exatamente nas escolinhas que a gente construía nos centros comunitários à época, né? Então, eu comecei a dar aula no meu bairro, na Marambaia. Quando eu passei no concurso público, já foi em 96. Qual a área de ensino? Eu sou professora alfabetizadora, eu sou professora de primeira a quarta, antiga primeira a quarta, né? Hoje é o primeiro e quinto ano. Então, eu gosto de alfabetizar, atuar na educação infantil, mesmo com mestrado, com doutorado, hoje eu atuo na educação básica, eu gosto da alfabetização. Tá, e tu estavas falando, a partir desse momento houve um encontro. Isso, aí eu comecei a militar no PT. Professora Silvia com a militância política. Com a militância política, exato. Começando pelo PT. A gente já tinha uma simpatia, né? Os militantes das antigas SEBs já começaram a simpatizar mesmo com o PT. Então, eu lembro que nós tivemos uma candidatura do Humberto Cunha, e a gente militou nessa campanha do Humberto Cunha. Então, gente muito boa, né? Aí a gente pôde conhecer, não só o Humberto, mas a Isa Cunha, que atuava no movimento de mulheres à época. Então a gente começou a simpatizar com a militância do PT, mesmo sem se filiar inicialmente, né? A gente fica assim, militou bastante nessa área, dediquei toda a minha juventude, Evandro. Ainda não estava, o Sintep ainda não rolava ainda? Não, ainda estava nesse processo de militância estudantil, no meio popular. Quando eu entrei na universidade, em 96, ao mesmo tempo eu entrei na Prefeitura de Belém, no concurso. Então eu deixei de militar nessas áreas do movimento popular, né, e passei a militar no Sintep. Assim que eu entrei, a gente já começou a participar do Sintep. Então, no Sintep, né, desde 97, mais especificamente para cá, eu já comecei a militar, compondo, inclusive, né, a direção do sindicato, as frentes de atuação do sindicato, e aí me dedicar exclusivamente para a educação pública. Então, a partir daí, o fortalecimento veio. E a partir de que momento? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. A partir do momento que você é professora, a partir de que momento tu viu que a política estava na veia? Exato. Tu consegue identificar isso? Consigo. Nós tivemos uma experiência com o PT, né, na militância da educação ainda, era filiada no PT, mas quando ocorreu a votação da reforma da Previdência, que o Lula chegou ao poder no país, ele foi presidente em 2003, nós fizemos uma campanha intensa. E aí ele assumiu. E 6 meses depois ele propôs votar a reforma da Previdência, né? E como servidora pública eu já fiquei assim bem decepcionada com aquele tipo de política.
E a gente condenou muito, porque a gente lutou muito, à época do Fernando Henrique Cardoso, contra a reforma administrativa e as medidas que vinham. Então, o governo Lula fez isso, né? No dia 1º de maio, ele encaminhou, de 2003, ele encaminhou para o Congresso, 2004, né? Ele encaminhou para o Congresso Nacional a reforma da Previdência. E aí eu fui parte daquela mobilização que os servidores públicos fizeram, que houve uma ruptura do serviço público em nível nacional com o governo Lula, na época, porque votou essa reforma, colocou para votar. Aí tu já estava falando, tu já estava no Sintep? Aí eu já estava no Sintep e era militante do PT à época. Mas tu já estava engajado, tu era da diretoria, ou tu estavas apenas Não, engajado no Sintep? Eu comecei a militar no Sintep em 96, já comecei a participar da diretoria em 2000, 2001. Então, em 2003, quando o Lula foi eleito, eu já estava na composição da diretoria. Eu já era parte da direção estadual do sindicato. Em Belém não tinha a organização do sindicato, então era parte da direção estadual. Belém veio ter agora, porque a gente assumiu em 2018, 2019 eu organizei o sindicato em Belém. Se você está falando assim, que é uma luta para acertar, né? Porque se fala do PT, ele se comentou com simpatia do PT e depois se decepcionou com o partido. É porque, olha, em 96 o Edmilson foi prefeito da nossa cidade, tá? Lembra que eu falei, em 96 eu comecei a militar no Sintep, eu entrei na educação, o PT, né? A gente entrou na educação, e quando eu entrei na educação, o PT era governo com o Edmilson, foi o primeiro mandato dele. E como a gente já atuava na educação, já militava no Sintep, quando ocorreu a minha incorporação na diretoria do Sintep, já no final do primeiro ano, segundo ano do governo, a gente fez greve contra a Prefeitura de Belém, mesmo eu sendo do PT. Entendeu? Então isso foi muito forte, porque a gente mobilizou a categoria da educação, sendo parte no sindicato, eu não era uma dirigente, né? Estava começando na luta sindical, mas eu já era parte da direção do sindicato, e aí a gente começou um processo de mobilização, inclusive autônomo em relação à própria direção do sindicato, que era governo na época, né? Quem dirigiu o sindicato, dirigiu o governo municipal pelo PT. Era prefeito, o Edmilson era da organização política do PT que dirigiu o nosso sindicato. Então houve uma ruptura pela base com a prefeitura, porque a gente reivindicava carreira, reajuste. Então essa foi a primeira experiência que nós tivemos forte em relação ao PT no governo. Aí quando o Lula assumiu, se consolidou. E essa ruptura que ocorreu com o Lula, né, que já tinha assim um desgaste aqui em Belém por conta da relação que nós tivemos com o governo municipal, foi muito forte. Levou a gente a sair do PT, nós nos auto-expulsamos, quando eles expulsaram o Babá, Luiz Helena, Luciana Genro, o João Fontes, que eram deputados à época do PT, deputado federal e a Heloísa senadora, foram contra a votação da reforma da Previdência. O PT questionou o voto deles, porque eles eram parlamentares do PT, e foram expulsos. E nesse momento nós nos auto-expulsamos. Silvia, me diz uma coisa, fala uma coisa, eu entendo o teu posicionamento, mas eu vou voltar lá atrás e ver os dias de hoje. Exato. Vou te fazer uma pergunta. Naquela época o PT era governo, o Edmilson era prefeito, e se acompanhou o governo, acompanhou o PT, e houve a ruptura. Hoje a novela se repete. Me corrija se eu estiver errado. Você acompanhou novamente o Edmilson e novamente se decepcionou? É isso? É isso, mas tem uma mudança aí, né? Nós tínhamos um partido muito forte, o PT era forte na base dos trabalhadores, na organização dos trabalhadores. O PSOL, quando ele surgiu, a identidade política dele foi construída nessas mobilizações multitudinárias que a gente chama contra a reforma da Previdência do Lula. Então foi um partido que se criou em oposição ao PT. E na época que nós fomos legalizar o PSOL, porque foi o primeiro partido a ser legalizado com a autorização da população, nós tínhamos uma alta popularidade no governo Lula. E a gente pediu autorização das pessoas para existir um partido de esquerda. E nós conseguimos fundar o PSOL. Qual é a diferença nisso? A gente sabe que o lastro de organização do PT foi nos movimentos sociais de forma muito intensa. O PSOL ele foi construído assim, com uma base forte no serviço público, né? Então a juventude, aquele setor que foi ficando insatisfeito com o PT no governo, e houve isso porque a lei dos transgênicos, a lei de falência, o Código Florestal Brasileiro, uma série de medidas que atentaram contra os nossos direitos, né? Então, na universidade, a reforma universitária,
O próprio ProUni, que é uma conquista importante para quem precisar de bolsa para trabalhar, a gente dizia, por que não transfere dinheiro público para as universidades, em vez de estar financiando o setor privado? Então, eram questões que a gente discutia nesse período. E nós fundamos o PSOL, eu fui a primeira presidente do PSOL em Belém. Essa era a diferença. Quando começou o problema do mensalão, já volta, todo um setor do partido rompe, que é o setor do grupo do Edmilson, e vem para o PSOL, pede entrada no PSOL. E a gente começou a construir um partido... Primeiro... Quer dizer, ali, nesse momento, fundou o PSOL, o Edmilson ficou lá para o PT. Ficou lá. Era prefeito. Logo depois, o que? Digamos, o grupo do PSOL aceitou. O Edmilson, digamos assim, uma conversa. Sim. Olha, vamos tentar mais uma vez. É isso? Sim, não, aí houve a gente chama um giro à esquerda, né? Porque imagina tu romper com o PT naquele momento e vir para um partido nanico que estava se formando, com o programa que tinha o PSOL, que tem o PSOL tem um programa, né, que tem que ter um partido democrático no Brasil, que lute pelo socialismo, uma outra sociedade, uma concepção verdadeiramente de esquerda, né? Tem esse perfil, essa identidade política. Imagina tu romper com o PT naquele momento, né? Que é uma referência de esquerda e naquele momento também era, apesar de ser governo, e vir para um partido nanico, né? A gente ficou assim, votou a entrada dele, muitas organizações foram contra, eu fui particularmente contra, porque eu achava que tinha que ter uma experiência, primeiro com o setor que estava rompendo, na medida em que tu tinha que preservar esse programa, mas ele, por maioria, foi definido que eles deveriam entrar. Entraram no PSOL, começaram, nós fomos para a primeira eleição do PSOL com a Luiz Helena presidente. O Edmilson participou já dessa eleição, né? O grupo do Edmilson, ele foi candidato a governo, né? Com a vice-governo era a professora da UFPA, a professora Algaízes Maués, uma das fundadoras do PSOL. Então, ali foi uma primeira experiência eleitoral, mas era coordenada por esse setor, né? Que dirigiu o PSOL, né? Eu fazia parte, o grupo da Vivi fazia parte, eram os setores que organizaram o pessoal aqui. E a gente começou, sem alterar o programa, né, com muita concordância em relação ao programa. Quando o Edmilson agora, e as várias tentativas do Edmilson para ser prefeito, era um alinhamento importante, porque era uma figura pública importante. Sem dúvida, no PSOL. Né? E com o giro à esquerda, isso foi se qualificando, né? A gente entende assim naquele momento, que ia se qualificando, era importante para o PSOL. Foi ganhando corpo aí. Foi se fortalecendo. Inclusive, muitos militantes do PSOL, do PT mesmo, identificavam no Edmilson essa simpatia pelo perfil de esquerda que tinha o partido. Então, essa união, o Edmilson era maior do que o PSOL. Né? Mas essa união programática que a gente tentava fazer, eu fui governo, fiz uma série de... não avançou, né, como a gente poderia ter avançado, mas hoje eu estou identificado com um programa mais à esquerda, então a prefeitura, né, a disputa eleitoral ela precisa ter esse corte de esquerda, e teve. Você sabe que teve. Eu coordenei os comitês de educação da eleição do Edmilson nas diversas disputas. E nessa última disputa que a gente foi vitorioso, no sentido político mesmo, da mesma forma, o programa era um programa que dialogava com as necessidades mais imediatas do povo pobre, que a gente diz, e com os setores que ajudaram a construir o PSOL, que são os setores públicos. A professora Silvia Letícia, militante, nessa eleição para prefeito, tu já tinha tua experiência lá atrás. Existia, assim, um certo receio? Sim. Assim, sempre teve, olha, Sim. vai ser prefeito, mas a história pode se repetir, ou coisa parecida. Exatamente. Tinha essa preocupação? Tinha, assim, por quê? Porque eu já era dirigente de um sindicato importante, né, com muito mais força, que é o Sintep. O Sintep é um sindicato forte no estado. Em Belém, ele não existia de forma organizada, e eu tive a honra, né, de poder disputar essa política e ser vitoriosa no sentido de organizar o Sintep na capital com os trabalhadores do município. E isso foi importante, porque a nossa perspectiva, a gente dizia assim, é importante eleger o Edmilson, mas as mudanças verdadeiras só vão ocorrer se tiver mobilização, se tiver luta, se tiver organização, que é o que eu defendo, né? Eu acho que governo nenhum muda substancialmente a vida das pessoas, né? Porque dirige para todo mundo de forma, né, a atender todos os setores da sociedade. Nós que somos os mais precarizados, digamos assim, no sentido do salário, do desemprego, das coisas que a gente precisa para viver, precisa fazer luta, pautar os problemas para que a prefeitura possa responder. Então não era um governo dos trabalhadores, né? Das trabalhadoras, do povo pobre. Era um governo que a gente entendia que
já um setor da classe média, um setor, os próprios partidos que estavam compondo o governo, você sabe, o PSB, o PCdoB, o próprio PT, não eram partidos que a gente tinha confiança política, era uma aliança ampla, né? E a gente batalhou contra essa aliança ampla, porque eu sou uma professora que acha que um partido, uma organização, ela precisa se consolidar na base dos trabalhadores, toda essa coisa que a gente acha que é necessário para fortalecer um projeto de esquerda. Tem que estar na pauta das mulheres trabalhadoras, da juventude, do povo negro, né? da defesa da religiosidade. Então, essa pauta o Edmilson sustentou na campanha eleitoral. Mas a gente sabia que a crise que está passando o capitalismo, né? A situação que está passando os governos, não ia ser fácil tu atender o programa que a gente tinha para os setores mais excluídos. Os setores excluídos e oprimidos, enfim. É essa a nossa perspectiva de projeto político, é defender uma classe social que é desvalorizada no sistema como um todo, no país. Então, o PSOL nasceu com essa perspectiva, o PSOL tem lado. O lado do PSOL é o lado desses setores que nunca foram valorizados, da qual eu faço parte e muitos fazem parte. Então, a gente defendeu esse programa. Quando o Edmilson assumiu a prefeitura, a gente já tinha essa desconfiança, né? Vamos ver como vai ser essa composição. E isso se concretizou. O que se concretizou? De que não era uma prefeitura do PSOL. Vamos falar daqui a pouquinho dessa continuidade. A gente retorna daqui a pouco com essa conversa agradabilíssima com a professora Silvia Letícia, candidata a deputada estadual. Retornando aqui esse bate-papo com a professora Silvia Letícia do PSOL. Professora, vamos falar um pouco agora do partido, né? Eu vou te perguntar o seguinte, como é que está em Belém, depois desse vendaval aí, o Edmilson se elegeu prefeito e hoje existe uma debandada. Eu vou te perguntar, onde foi que ocorreu de fato o rompimento? O PSOL apoiou o Edmilson do PSOL, né? Elegeu o prefeito. E a partir daí, onde foi que o trem saiu do trilho? Então vamos lá. Olha só, a gente já começou essa discussão mesmo antes da própria eleição, obviamente, na composição, né, da coligação que iria sustentar o programa do PSOL e a prefeitura do Edmilson, a futura prefeitura do PSOL, no caso, que era essa a nossa perspectiva. E foi uma preocupação, porque foi uma aliança eleitoral muito cercada de negociatas, e a gente ficou preocupado mesmo, porque eram legendas eleitorais que estavam no apoio ao governador, compondo o governo, como o PT, como o PCdoB, né, o PDT, PSB, são legendas que estavam comprometidas com o programa do atual governo, por exemplo, do atual governador do Helder, do PMDB. De alguma forma a gente ficava assim muito receoso. Na disputa interna do PSOL nós acabamos sendo derrotados, né, pela política eleitoral proposta pelo setor majoritário, que hoje é o grupo político que o Edmilson faz parte. E aí a gente acabou sendo derrotado em lançar uma candidatura e ir para a disputa eleitoral com cara própria do PSOL e com esse programa. E a disputa para prefeito já não foi com o programa do PSOL, na verdade, foi com o programa de uma frente ampla. Pois existe uma brincadeira, sempre você fala, você deve conhecer isso, existe aquela brincadeira que diz, siga a esquerda, chegando ao poder, vire a direita. Não. Geralmente, eu não estou falando do PSOL, estou falando, geralmente essas coisas aí do Edmilson sempre tem seguido nesse rumo. É sempre uma frente, né, e que são outros interesses. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, a partir daí, porque já não era mais do partido, já havia outros interesses. Né? Exatamente, aí quando assume a prefeitura, né, a gente vê aquela velha máxima ação que é feita, né, de distribuição de cargos, de distribuição dos interesses, né, pelas prioridades nas indicações políticas no primeiro escalão, no segundo escalão. A gente viu que aquilo foi sendo composto majoritariamente pelos setores que apoiaram Edmilson, né? Então, quem organiza, quem dirige a prefeitura de Belém não é o PSOL. O PSOL é um partido político que tem um diretório, que tem uma executiva. As discussões da prefeitura de Belém
desde o seu início, distribuição de cargos, política, composição, Desde a posse nada foi, desde a posse, nada foi debatido internamente no PSOL. Eu faço parte do diretório do PSOL e nenhuma discussão passou por dentro do partido. Isso era já de um grupo... E o que tu atribui isso? Não, porque... O senhor Edmilson não foi mais fiel a isso, é isso? Na verdade, o PSOL não discutiu essa política de composição do que é a prefeitura. Não é uma política do PSOL, é uma política de uma frente ampla, de um setor do partido, que hoje é majoritário, né, que acaba determinando ou dirigindo a prefeitura como queira, né, indicando, desindicando, fazendo as parcerias que quer, sem consulta prévia. Então, não é uma política do PSOL. Por isso que nós estamos nele, nós estamos engajados, nós queremos que o PSOL seja um partido político de esquerda, com referência naquele programa que a gente construiu desde a sua origem. Então, essa é a nossa batalha interna. Pois é, professora. Então, olha só, vamos falar sem firula. Tá. Pode-se dizer que criou-se um partido e que hoje tem muito dissidente, tem muito filho, um para cada lado, ou seja, o de raiz realmente. Como está o partido hoje? Você é candidata, mas é uma dissidência do partido? E como é que ele está dividido hoje, Silvia? Como é que está a situação? O Edmilson está com... A Vivi, por exemplo, está onde? A Marinor está onde? Como é que está esse balaio? Como é que está o partido hoje? Certo. E como é que ele pode ser compreendido? Por quem queira se filiar, por exemplo? O PSOL é um partido de tendências, né? De organizações internas. Tá? Então, ele é um grande guarda-chuva que abriga organizações internas. Por isso, ele é um partido do socialismo e da liberdade, porque a gente prima, apesar das diferenças que nós temos, porque tem várias organizações políticas. Eu faço parte de uma, o Edmilson faz parte de outra, a Vivi faz parte de uma outra, né? Aqui são pelo menos 5 organizações políticas, 6, né, que compõem o PSOL, né? E existe uma discussão interna programática, tá? Porque ela não é pessoal, ela é programática, que existe um projeto de refundação do partido. O que é isso? É que o grupo do Edmilson pretende, ao dirigir majoritariamente o partido, organizar esse partido para que ele seja parte, né, seja um satélite do próprio PT, por exemplo. Né? Então, ao ter esse princípio de tentar fazer com que o PSOL, né, se dilua num programa, numa unidade política com o PT, o setor que você chama de dissidente, que é o setor que é contra essa política de refundação, porque defende o programa de fundação do partido, tem diferenças com o setor majoritário, que é a Primavera Socialista, que é o grupo do Edmilson, da Marinô, da Lívia Duarte, do Poti, da Nazaré Lima, né, do Luiz Araújo, do Aldenor Júnior, que é chefe de gabinete. Então, esse setor político que dirige o PSOL, majoritariamente, dirige a prefeitura. E os demais setores, né, que é o grupo da Vivi, que é o setor que eu faço parte, do Fernando Carneiro, esses grupos que estão mais à esquerda, eles entendem que é importante eleger o Edmilson, é importante a prefeitura, mas o programa que precisa ser dito, debatido, organizado para a prefeitura tem que ser esse que nós sustentamos, e isso não está ocorrendo. Como é que é visto? Eu vou falar da professora Silvia Letícia, um cara que no Edmilson sempre foi de esquerda, até onde se sabia, fazer uma junção com Helder Barbalho. Como é que o partido, na tua visão, como é que é isso? É o giro à direita. Porque a aliança com o MDB, inclusive que deu lá, que se fala tanto do golpe institucional contra a Dilma, né? Patrocinou isso, né? É parte de um grupo político dentro do Congresso, que a gente batalha mesmo para viabilizar as políticas para o setor majoritário da sociedade, né? Os projetos de esquerda, digamos assim, da população não avançam em grande medida, porque também, né, conta com a anuência do MDB e de outros partidos. Então, é um giro à direita. A unidade do PSOL com o PT, com o PCdoB, com o MDB, significa um giro à direita do partido. Então, a gente combate isso. Por isso que eu lancei uma pré-candidatura a governo. Porque havia uma discussão interna extraoficial, porque ela não foi definida em nenhuma instância do partido. O Congresso do PSOL votou que nós teríamos candidatura própria para governo do Estado. Essa foi a nossa decisão de Congresso no Estado do Pará. Isso foi bom você tocar nesse assunto. E tu foi. Me lembro que logo que eu vi, olha, PSOL vai ter candidato, eu vi logo o teu nome. Por isso que eu achei interessante.
Como é que ficou essa história? Ele, de repente, tu não foi candidato e veio candidato a deputado estadual. Como é que foi isso? Isso. Aí, quando nós tivemos a informação de que haveria essa possibilidade, eles começaram a defender internamente a aliança, o apoio, em primeiro turno com o Helder, a gente lançou uma pré-candidatura, né? A gente discutiu com esse setor de esquerda todo, com o Fernando, com o grupo da Vivi, com o grupo dos outros setores, para a gente lançar uma candidatura própria nas prévias do partido. E a gente fez isso, a gente lançou a pré-candidatura, depois o Fernando lançou também a pré-candidatura, porque era importante, né, independente do nome, ter uma pré-candidatura do partido com esse programa, e não era interesse do grupo do Edmilson essa pré-candidatura, essas pré-candidaturas. E foi legal a nossa iniciativa, né, principalmente a minha, eu digo minha porque imagina, uma mulher, uma professora, enfrentar um debate desse internamente é muito difícil. Né, porque já havia uma organização política para essa unidade, para essa aliança. A Primavera Socialista estava convencida, de alguma forma, de que era importante essa aliança no primeiro turno com o Helder. E aí a gente acha o seguinte, o MDB não pode mandar no PSOL. O PSOL não é satélite do MDB, nem do PT que está no governo, nem do PCdoB que está no governo, não é. Tem um perfil importante de esquerda próprio. E aí a gente começou a batalhar por essa pré-candidatura. Mesmo assim, no meio do caminho, as fake news vindo, muitos problemas dentro do próprio partido mesmo, né, de que não era uma pré-candidatura reconhecida pelo partido. Nós disputamos, solicitamos prévias, né, internamente, e foi definido no diretório que não haveria prévias. E aí isso foi terrível, porque imagina a militância do pessoal não ser consultada sobre a sua candidatura a governo. Isso é uma tragédia. A tragédia aí a gente, caramba, estão querendo de fato comprometer a vida do partido, porque é isso. Falando socialismo, né? É isso. Se aliançar com o Helder Barbalho, com esses setores, né, inclusive, significa destruir, diluir o pessoal, enquanto uma referência de esquerda. Então, e como é que ficou isso? Aí houve a conferência eleitoral do partido. Quando houve a conferência eleitoral, nós tivemos previamente uma discussão interna nacional que era a aliança com uma federação, uma organização da federação, né? Certo. Foi aprovada a federação com a rede contra a nossa vontade, né? Também porque a gente achava que poderia ter uma candidatura própria do pessoal a nível nacional também. O Lula, apesar da importância que ele tem hoje, né, na disputa contra o Bolsonaro, porque a gente faz assim, né, a gente quer uma disputa contra o Bolsonaro, mas também não confia no programa que o Lula sustenta, nas alianças que o Lula carrega, então isso repercutiu aqui. E a gente... É uma angústia, né, Silvia? É terrível. Olha, eu vou contar esse, mas não confio nele. Não confia porque é uma disputa eleitoral, nos marcos de uma organização política, né, de uma elite que governa o país, que determina as regras desse processo de disputa. Não somos nós que organizamos essa regra. É a elite brasileira pautada em todos os interesses que ela tem. Então, para nós, a disputa eleitoral é importante, porque todo mundo é obrigado a votar. Dá até para se firmar, né? Se as pessoas não fossem obrigadas a votar. Aí seria outra história, mas são obrigadas a votar, então a gente não pode deixar a minha categoria, os trabalhadores refém, né, sem uma alternativa que pudesse representar os seus interesses. Então, a gente lançou a pré-candidatura na conferência do PSOL. Houve uma disputa de voto, eles votaram contra a nossa pré-candidatura e elegeram a candidatura do Adolfo. O Adolfo é professor na universidade, é parte do grupo político do Edmilson. Nós achamos que foi importante um passo atrás deles, porque eles acabaram recuando na pressão que teve em relação à aliança com o Helder. É possível que isso ocorra, né? Que exista esse processo de acordo político. Aí vocês estão juntos com a candidatura do Adolfo? Sim, agora nós temos uma candidatura própria. Também deram um passo atrás, né? Para alcançar três na frente, não é isso? Não sei, mas a gente vai tentar cortar essas pernas de qualquer jeito. Dessa ideologia, digamos, da parte do Edmilson. Então, e como é que está essa chapa, essa candidatura? Como é que tu vê? Depois de formar, depois da luta para conseguir. Então, e a candidatura para a gente conseguiu.
Não é eu, né, Silvia? Mas vai ter alguém, vamos pelo menos ter candidatura. Vamos ter candidatura própria, vamos votar no 50. Nós estamos fazendo uma campanha assim, a população tem uma alternativa de esquerda, votar no 50. O PSOL, ele tem um espaço eleitoral importante já, que ele já adquiriu uma referência importante. Não está consolidada como a gente queria, mas as diversas disputas mostraram que o PSOL tem uma bancada parlamentar boa, bem ousada, bem dinâmica, então tem uma referência política, ocupa o seu espaço político também na disputa eleitoral. Então a gente, né, faz uma campanha para o Adolfo, apesar de entender que hoje não é a prioridade do partido, do grupo do Edmilson, eleger o Adolfo governador. Olha essa contradição. Falando em contradições, há quem diga, e tudo tem lá sua lógica. Imagina, há quem diga que o PSOL, como outros partidos, olha, estão fazendo uma candidatura aí branca só para barganhar no hipotético segundo turno. E vamos dizer que amanhã, hoje, os quadros se desenham e as pesquisas. Eu não confio em pesquisa, vou ser muito sincero. Né? Preciso ver o voto, preciso ver. Só acredito no resultado do jogo quando ele acaba. Até porque tem muitos fatores aí, tem dos imponderáveis aí, que ninguém sabe o que pode ser o que aconteceu hoje, mas amanhã ninguém sabe. Na prefeitura, né? Na disputa da prefeitura a gente viu isso. Exato. Então, você deu um exemplo claro. E a gente se imaginaria que de repente apareceu um improvável segundo turno. Desconhecido. Então, exatamente, um ilustre desconhecido. Então, você vê como é que você vê. Eu vou dizer que hoje haja segundo turno. A eleição amanhã vai para o segundo turno. Você se vê apoiando? Você vê o teu partido apoiando? Se juntando com ela no segundo turno? A gente vai defender voto nulo. Se tiver segundo turno, o voto é nulo. Tu vai votar em quem? Pois mas isso você fala, isso é a tua, digamos assim. A gente vai defender no partido. É a tua vertente, digamos que vai. Porque nada impede, me corrija se eu estiver errado, do teu candidato ir apoiar o Helder. Não é possível? É possível do Adolfo, né? É possível que ele socorra internamente, algum tipo de votação que delibere isso. Mas a gente acha que é um risco muito grande votar numa... Pois mas não há o que impeça subir no palanque dele. O partido, isso que eu estou te perguntando. Não há nada que impeça. Pois você pode muito bem a tua vertente dizer, não, vocês sigam essa ala do partido, vai, mas eu vou ficar por aqui. Mas você há de admitir que esse risco existe, né? Existe. Né? Existe esse risco, mas a gente não vai aceitar de forma alguma isso. A gente está passando por processos difíceis dentro do governo Helder. E a gente pauta isso. Nós fizemos greves contra o governo importantes. Hoje o Helder acabou de ganhar uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra os professores do Estado. Nós registramos isso. Exatamente. Então, ao fazer isso, ele questiona uma lei nacional aqui no estado do Pará. Então, ou seja, a dinâmica do Estado não é a mesma que de outros estados do país, porque ele insistiu, como já havia insistido também anteriormente, em fazer com que houvesse uma alteração da lei do piso no estado do Pará. Isso é inaceitável, ele desconstruiu a nossa carreira. E você acha que isso aí, o prefeito, que hoje é do arco de aliança dele, e o próprio partido não enxerga isso, não vê, olha, que troço de parceria é essa? Em que você faz um troço que prejudica diretamente a categoria e, por tabela, o PSOL, não é isso? Exatamente. É porque o prefeito, assim como outros prefeitos, eles têm a mania de insistir que para governar é preciso ter uma aliança incondicional, tanto com o governo do Estado quanto com a União. É óbvio que é necessário, né, enquanto governo, tu buscar todas as parcerias necessárias para fazer política pública que avance, que melhore a vida do povo no município, né? Então, já é de praxe isso, ninguém governa sozinho, vai buscar os apoios do governador, exigir esse tipo de política para que as coisas avancem. O problema é que essa aliança política não é só isso, não é só uma parceria para garantir que tenha política pública, é uma forma de garantir também governança, privilégios, entendeu? Então, isso já extrapola a compreensão política de quem defende, como nós, que um partido de esquerda precisa se referenciar na esquerda. Que ao se aliar com setores do MDB ou com o MDB, tu deixa de ser de esquerda, tu vai assumir um programa. A história já diz isso, né? Os antigos já dizem. Quando a esquerda se alia com a direita, quem ganha é a direita, quem se fortalece é a direita. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Deixa de ser esquerda. Deixa de ser esquerda.
esquerda. Então vai destruir o que é o PSOL, o que é a sua origem, a sua natureza. Um partido de esquerda que defende o socialismo mesmo. O socialismo é uma concepção diferente de economia, que é a economia pautada pela economia capitalista. Então, se a gente defende uma economia planificada, em que quem produz riqueza seja valorizado, né, tem o direito àquilo que produz, tu não vai fazer uma aliança com quem defende o capitalismo puro de forma incondicional. O grande problema... É isso, é ideológico. Silvia, o grande problema desse rumo aí que você está falando, é que quem detém os cargos hoje, quem está no cargo, que ocupa o cargo, geralmente fala de uma voz dissonante do que você está dizendo. Não é verdade? Essa é a grande dificuldade. Estamos falando de prefeito, estamos falando de deputado federal e estamos falando também de deputado estadual. Né? Eu acho, e existe muito debate nesse sentido. Pô, as pessoas que estão com os cargos não estão cumprindo, digamos assim, a questão estatutária lá de origem do partido. Que foram eleitos, inclusive. Pois é. Foram eleitos. Né? Como é que você vê? Você acha que há, digamos assim, uma preocupação do partido, uma visão para que isso mude no futuro? Olha, a gente não pode, camarada, chegar no cargo e fazer justamente o contrário daquilo que nós pregamos, né? Essa, digamos assim, essa seria uma das propostas da tua candidatura? Não acreditamos que vai haver uma mudança porque as pessoas resolveram mudar de opinião ou resolveram, né? Eu acho que isso não é possível assim. Mas eu acho que com luta, com pressão, é possível. Eu sou de um setor que está à frente das lutas da classe, tá? A gente passou todo esse período tentando derrubar o Bolsonaro, desde quando ele assumiu, fazendo luta, fazendo mobilização no país, porque a gente não confiava no programa dele, porque as políticas que estavam sendo apresentadas não eram necessárias, não eram aquilo que faria com que a gente pudesse avançar na economia, na vida social, no meio ambiente, na política mesmo, né? Então a gente fez uma série de mobilizações questionando os custos na educação, aquilo, todas essas medidas. Tá? Vou te dar esse exemplo assim categórico, porque é isso mesmo. Certo. A gente passou todo esse período fazendo isso. A nossa intenção não era desgastar o Bolsonaro para poder derrotar ele nas eleições. A nossa intenção era assim, não dá para continuar governando, porque senão as pessoas vão morrer mais na pandemia. É o que a gente dizia. Então, a opção política de quem dirige os movimentos sociais, como o próprio PT, não foi essa. Foi seguir desgastando o Bolsonaro para que Lula viesse, né, e pudesse derrotar ele nas eleições. Então, o que a gente faz em relação ao PSOL? Nós não acreditamos que vai ter uma mudança de rumo estratégica, como a gente quer na Prefeitura de Belém. Por isso que hoje eu estava na frente da SEMEC fazendo um ato com os concursados para que a Prefeitura nomeie os concursados. É só assim que vai ocorrer, com mobilização. As pessoas estão precisando de assistência social em Belém, no estado do Pará. A principal política do prefeito hoje é o Bora Belém, a transferência de renda. É transferir um valor para as famílias que não têm o que comer. Ok, mas isso precisa vir acompanhado de uma política pública. E o que eu defendo? Assistência social, a valorização do CRAS, dos CREs, das pessoas que atendem as pessoas com vulnerabilidade social, com violência contra a mulher ou a criança, etc. Essa é a principal política de assistência. Pagar um valor e essa é a principal política de assistência. Então, eu quero ser deputada estadual porque eu acredito que nós temos que ter uma representação na LEPA que defenda os serviços públicos. Eu acho que isso é a chave desse país. Óbvio que não é o socialismo que eu defendo, não é uma mudança, mas é o mínimo. Porque os governos todos têm uma política de desmontar os serviços públicos. A COSAMPA está para ser privatizada. Os urbanitários estão lutando contra a privatização da COSAMPA e a gente viu o que foi o processo de privatização da CELPA. A gente está acompanhando isso. Então, existe uma política nacional, estadual e municipal que não valoriza o serviço público. E durante a pandemia, a saúde, que assumiu a frente na batalha contra a Covid, é o setor mais desvalorizado no município, no estado, em nível federal. Então, isso significa defender servidor, privilegiado, né? Não, significa defender os serviços para a população.
E quem atende esses serviços é quem está na ponta. Eu sou professora alfabetizadora. Eu estou hoje liberada para disputar uma eleição como candidata a deputada estadual. Os meus alunos estão sem professor, porque até agora não chegou professor lá para me substituir. Isso é uma desvalorização do nosso trabalho. Contraste, né? É um contraste. Então a gente acha que é importante eleger representações de esquerda. Ter no Congresso, tirar a bancada da bala, tirar a bancada da privatização e colocar uma bancada de servidores públicos, por exemplo, né? Que defende isso que eu estou te colocando. Então não vai haver uma mudança de rumo pela vontade política de quem governa. Seja de esquerda, seja de direita. A gente volta daqui a pouco para falar da candidatura, né? Falar desse processo da candidatura da Silvia Letícia. Daqui a pouco a gente retorna. Estamos de volta aqui na entrevista com a professora Silvia Letícia, futura deputada estadual, né, Silvia? Olha, nós estamos, eu quero lembrar nossos amigos que o Antagônico está nas redes sociais, ele está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Tá, vamos falar um pouco agora da tua candidatura. Não é a primeira vez, né, Silvia? Tu foste candidata, primeiro a deputada estadual, tu lembra qual foi o ano? Eu fui candidata primeiro a vereadora em 2010. Candidata a vereadora em 2010. Pelo PT? Não, pelo PSOL. Já pelo PSOL? Pelo tá. PSOL. O PSOL nasceu em 2004. Tá, tu já, então tá, e depois... Aí depois eu fui candidata a deputada estadual, né? Foi importante, eu fui suplente do Edmilson, né? Para deputada estadual, fui minha suplente. Depois eu fui candidata a vereadora de novo, assumi a primeira suplência. E agora a coisa vai? Tá, e agora, como tu tá falando, tá batendo na trave, agora vai. Exatamente. Agora eu tomei uma decisão muito importante, né? Porque, como eu falei, eu sou dirigente de um sindicato importante em Belém, que defende a educação pública, e essa linha é importante. A gente viu durante a pandemia que houve um desgaste muito grande em relação aos serviços para a população, né? Essa desconstrução já vem de décadas e décadas. Mas durante a pandemia isso ficou muito visível, a importância que tem o SUS, os serviços públicos. E aí eu tive uma necessidade de organizar uma candidatura coletiva para que pudesse representar isso aí. Então eu sou candidata hoje a deputada estadual, mas eu não sou candidata sozinha, né? A gente tem um mandato, uma candidatura coletiva. E aí eu queria te explicar um pouco isso, porque é interessante, tudo parte a partir das necessidades mesmo, sabe? A gente fez uma luta muito grande no estado do Pará, com as políticas públicas implementadas pelo governo Helder em relação à educação. Vimos a situação da saúde e sabemos que a educação, por exemplo, que deveria ser uma prioridade dos governos, não é. A gente viu isso, o governo faz uma propaganda imensa. O primeiro programa do governador foi assim, mostrando uma realidade incrível, que tinha computadores nas escolas, que tinha bibliotecas, laboratórios, e a gente viu que é pura propaganda. É pura propaganda. Se você acompanhar a situação das escolas, indo nas escolas, né, inclusive em diversos municípios do nosso estado, né, com precariedades imensas, nós temos o pior IDEB do país. Né? Ali, Melgaço, por exemplo, é um município que teve o pior desempenho, né, nesses fatores. E nós temos municípios com uma escola estadual, como Baião e muitas outras. Uma escola estadual para atender. E muitas das vezes ela é tão precária que ela não responde às necessidades imediatas daquela população. Da mesma forma, municípios sem atendimento de UTI, neonatal, de hospitais. Então, existe uma precariedade, nós decidimos o seguinte, fazer uma chapa coletiva. Então, eu sou da educação básica, luto pela educação pública. Eu acho que, em vez de fechar as escolas, como o governo está fazendo, fechar as escolas da EJA, educação de jovens e adultos não tem uma perspectiva mais de atendimento nas escolas estaduais. Eles estão fazendo tantas parcerias com o setor privado que tu quer fazer educação de jovens e adultos a partir do sistema S, com esses convênios, né, à distância, com a educação EAD. E aí está fechando escolas, né? Então, a minha escola, por exemplo, que é uma escola importante na Marambaia, ela tem 5 turmas funcionando no noturno. E outras escolas com 4, com 3. Então, há uma política de fechar escolas. E isso no estado inteiro.
Foram mais de 35 escolas do campo fechadas no último período, segundo alguns relatórios aí. Então, o que a gente vê? Que é uma necessidade de ter uma parlamentar que fale e defenda a educação pública. Um outro fator, saúde. A saúde pública no estado do Pará, apesar da propaganda, a gente vê que ela é uma política que não vai a fundo dos problemas. Ela não ataca a saúde preventiva, né? Ela ataca a saúde curativa, e mesmo essa estrutura, vai lá no Centro 4, na Marambaia, tenta entrar numa unidade básica de saúde. Tu não tem atendimento de qualidade, tu não tem especialistas, né? Tu cria uma estrutura de propaganda para convencer a população de que as coisas estão maravilhosas. Então, a gente dialogou com o setor da saúde e nós temos uma representante da saúde na nossa chapa, que é a Karina Lopes. Ela é trabalhadora da saúde, ela é presidente do Conselho Nacional de Radiologia, enfim, ela milita na saúde. E aí a gente vai verificar a assistência social, como eu te falei. A assistência social, ela não é aquela assistência social que garante o atendimento de uma mulher quando é agredida, violentada, de uma criança agredida dentro de casa. Tu não tens essa estrutura de acompanhamento, porque a principal política é o Bora Belém, a transferência de renda. Mas você fala, Silvia, que precisa de um representante na LEPA verdadeiramente de esquerda, tem que te dizer isso. Que eu sei lá, então, eu sou de esquerda, não falo nada. Né? Então eu acho que estamos falando de Marino Brito, e você sabe muito bem. Né? Então eu acho que tudo isso que você está falando realmente é verdade, agora precisa ter voz. Né? Talvez todos esses quesitos que você esteja colocando aí, é porque realmente não existe voz, não só eleger um deputado, mas eleger uma voz ativa dentro da LEPA. Concorda com isso? Concordo. E todas as pessoas que estão compondo essa chapa são dirigentes e têm um ativismo voltado para essa área. Eu sou dirigente do Sindicato da Educação, a Karina é dirigente da Saúde, a Andréa Cunha é dirigente do ANDES Nacional, Sindicato Nacional da Docência e Educação Superior, o Jaime é vice-presidente da Associação, né, dos Trabalhadores da Assistência Social em Belém. Nós temos o Vladimir Varela, que é vice-presidente da Associação de Saneamento, que é a CESAM, né, que trabalha com os garis, que trabalha com a limpeza urbana. Então, essa voz, ela já ecoa aqui embaixo. Nós queremos que ela ecoe também aqui em cima, porque o mandato que a gente está defendendo, coletivo, com essas representações, com a Carla, que é do meio ambiente, enfim, com essas representações, isso significa o quê, pessoal? Significa exatamente potencializar aquilo que a gente faz aqui embaixo. É um mandato a serviço dessas demandas diretamente. Então não dá para dizer assim, olha, o Helder mandou um projeto para a LEPA para alterar a carreira dos trabalhadores da educação. Para dizer que paga o piso salarial, ele desvinculou nossa carreira. O vencimento base não incide mais das gratificações. E eu, como parlamentar, vou esperar esse projeto chegar na LEPA para votar? Não posso. Eu tenho que ter uma política de colar esse mandato. E pior, quando chega não fala nada. A mobilização direta dos servidores, como você está quando chega faz cara de paisagem. Isso é pior ainda. Né? Deixar chegar uma coisa. Chegar no lado para votar, entendeu? Para votar contra ou para fazer politicagem. Nós temos que nos antenar. O parlamentar existe para ser a voz daqueles que ajudaram a eleger, comprometidos com esse programa, porque a gente paga muito imposto, muito, e isso não volta em serviço para a população de forma alguma. E Silvia, como é que está? Falando um pouco da campanha em si, do dia a dia do Corpo a Corpo, como é que está? Você está caminhando muito, viajando? Como é que você está dirigindo a tua campanha? Você tinha um projeto coletivo, não é isso? É um projeto coletivo. Então, por aí tu já estás vendo que a gente tem uma demanda de campanha em todas essas frentes, né? Nas escolas, nos postos de saúde, nos postos de assistência social, na CESAM, no saneamento básico, no estado do Pará. A gente já está dialogando com lideranças e tem campanha em pelo menos 20 municípios mais ativos, né? A gente diz porque são lideranças que estão também à frente dessas mobilizações, agarrando essa campanha. Eu estou feliz pela receptividade, pelo entendimento. É difícil os trabalhadores entenderem o que é o mandato coletivo, né? Porque ela vota na pessoa, ela vota no candidato, naquele que vai lá e diz para ele, olha, vota em mim que eu vou te representar. E no caso eu ia votar num projeto. E aí é votar num projeto político todo. Então é uma representação de um coletivo.
E a gente está explicando isso, entendeu, Evandro? Para as pessoas entenderem, conhecerem um pouquinho dessa representatividade, é uma ousadia, é algo ousado, a lei eleitoral não reconhece isso. Por isso que a gente está dizendo, tu vota na deputada, né, que é Silvia Letícia, tal, é o nome que está na urna, 50225, mas ela representa esse coletivo que são os co-deputados, né? Eles vão estar comigo no mandato para estar à frente dessas demandas, entendeu? Para ser a voz, a perspectiva, para se antecipar os problemas e para discutir as questões imediatas, reais que está acontecendo. Hoje eu estou com uma escola, gente, que está sendo reformada há anos. Essa escola atende berçário, maternal em Belém, atende educação infantil. Os professores não estão dando aula, o ano letivo não começou presencialmente em várias escolas porque elas estão desestruturadas, porque não tem reforma, porque a prefeitura contrata prédios alugados, faz parceria, aluga e não pode reformar. E a chuva cai e inunda a escola, entendeu? O Helder fala educação em tempo integral. Veja, vá na minha escola. Você não tem um espaço para descanso para os alunos, você não tem uma alimentação adequada para garantir esse aluno na escola durante o dia inteiro, você não tem profissionais suficientes para garantir a estrutura das oficinas que eles precisam para se preparar, porque agora estão fazendo uma reforma no ensino médio, né, para prejudicar a qualidade da aprendizagem desse aluno. Então, existe no estado do Pará como um todo, existe um déficit de investimento na educação. Isso é uma política, apesar do Fundeb. Então, o que a gente está fazendo com a candidatura coletiva? A gente está viajando para alguns municípios, obviamente. Eu estou indo para Baião semana que vem, porque Baião está com a educação em greve, está com uma política lá de mobilização e está com a nossa campanha. Estamos com a campanha em Portel, em Salvaterra, estamos com a campanha em Concórdia. Então, existem vários municípios que estão abraçando esse projeto. Acho que é uma possibilidade, apesar do problema que nós tivemos agora, inclusive, né, com o financiamento de campanha. Imagine tu não ter a partilha, né, parte nessa partilha que possa ajudar a viabilizar a tua campanha, e eu não tenho no PSOL. Isso foi uma tragédia para muito candidato, inclusive. Nossa, né? Ainda mais para quem fez greve contra a prefeitura. Então, Silvia, quem fez greve contra o estamos falando, você falou um tema importante. Nós estamos falando da eleição do milhão. Isso é verdade, uma das eleições mais caras da história do Pará. Estou falando do Pará, os seus outros estados, que deve ser a mesma coisa, são outros tempos. E como é que você pretende encarar uma candidatura onde se fala abertamente em compra de votos? Hoje não se fala mais em voto consciente, em conquistar votos. Né? E os candidatos, basta você ver a declaração de bem dos candidatos para saber. Tu está na Cova dos Leões, quando você produz. Ainda é possível você buscar o voto consciente? Né? Isso é uma tarefa difícil, né? Eu acho como encarar uma candidatura onde o dinheiro está graçando por tudo quanto é lado. É seguir essa batalha de conscientização, de conquistar o voto consciente? Como é que tu encaras isso? Como é que tu vê hoje esse tipo de política? A eleição não podia ser algo privado, né, de um candidato. Então, eu acho importante ter financiamento público de campanha, porque eu acredito naquela máxima: quem paga a banda escolhe a música. Então, boa, gostei. Quem paga a banda escolhe a música. Então, a gente acha que existe isso, esse financiamento. Então, é importante ter o financiamento público. É uma luta. Mas, porém, nós estamos... Contudo, todavia, essas velhas práticas aqui no estado do Pará, elas são muito fortes. A compra de voto, a indicação de compra de voto, a mobilização financeira, né, que ocorre para garantir um mandato parlamentar e, na verdade, garante privilégios de um deputado, de um vereador. Imagina tu ter um vereador com um vale-alimentação de R$14 mil, enquanto os servidores recebem um vale-alimentação de R$200, R$370. Né? É um escândalo. Mas, o que eu penso, né, disso tudo? A gente acha que as campanhas, elas devem ser militantes, né? Eu tenho uma visão ideológica que se mantém. Eu acho que há um giro à esquerda da classe trabalhadora, e confio na classe trabalhadora. E ela está cansada desse processo eleitoral. Ela está cansada, desacreditada de gente que pudesse resolver os seus problemas mais imediatos. Então, eu acho que esse giro a gente precisa aproveitar e batalhar pelo voto consciente. O que é o voto consciente? É o voto pela mudança de verdade.
E a gente fez isso, né, diversas vezes. Isso ocorreu. Então, nossa candidatura, ela é uma candidatura que tenta convencer a população de que é necessário ter uma representação lá para defender os serviços públicos. Eu insisto nisso. Agora, é uma campanha do Tostão contra o milhão, como você falou. Por que uma campanha do Tostão contra o milhão? Porque a partilha desse fundo eleitoral, que deveria ser, né, no mínimo nivelada entre as candidaturas que têm condições, né, da disputa eleitoral, porque são lideranças, todas as pessoas que acompanham a chapa do PSOL são lideranças importantes, ou porque são vereadores, ou porque são lideranças importantes onde atuam. Todas. Não tem ninguém encostado ali, uma candidatura laranja, uma candidatura fake. Tá? Como dizem, são candidaturas em potencial, tem um potencial bom. Então, o que eu acho que nós temos que fazer? O que nós estamos fazendo? Nós estamos todos os dias indo nas escolas públicas para conversar sobre a necessidade de reformar aquela escola, de ter profissionais lotados e concursados. Estamos indo nos prédios da FUNPAPA. A assistência social, o pessoal fez greve agora no início do ano, na Prefeitura de Belém. Essa greve, não foi nem para ter reajuste de salário, ela foi para garantir o mínimo de funcionamento do trabalho dos assistentes sociais em Belém. Ela foi greve para reestruturar os órgãos, para garantir água, para garantir alimentação, para garantir porta nos banheiros, para garantir reforma dos prédios. Essa foi a pauta. Ela foi para garantir insumos, ou seja, para garantir a fralda, para garantir o telefone, para poder atender a população, para garantir comida para os que estão em vulnerabilidade alimentar. Essa foi a greve. E até hoje isso não se materializou, não melhoraram as FUNPAPA. Eu fiz um vídeo ontem dentro de um centro de acolhimento, porque o banheiro está sem porta. Eu vou publicar esse vídeo para denunciar. Por que o banheiro está sem porta? Se as pessoas que vêm são vulnerabilidade social, que estão em situação de rua, usam aquele banheiro. Elas usam aquele banheiro. Elas não tem porta por isso, entendeu? Porque estão em vulnerabilidade. Então, nesse sentido, a gente está indo nesses órgãos, exatamente nesses locais, né? Para exatamente discutir com esses servidores a importância de ter uma candidatura que represente esses interesses. É uma tentativa de fazer com que as pessoas confiem em alguém, em um projeto, e não naquele que diz, que fala bonito, que tem muita grana, que compra o voto, porque quando tu vende teu voto, tu não pode nem cobrar. Amanhã tu já vendeu, já assumiu teu compromisso, por que tu vai cobrar? E a gente cobra. Nós fomos na Câmara dos Vereadores aprovar um projeto, pedimos para eles aprovarem um projeto para entrar na lei orçamentária do município de Belém, por exemplo. Isso a gente fez no estado também, mas aqui foi interessante. Nós fomos derrotados lá no Tacelado do prefeito. Fomos para o Tacelado, discutimos a importância da educação, da assistência, do saneamento. Tem que ter saneamento, tem que ter investimento. As pessoas não podem estar com uma vestimenta inadequada para coletar o lixo. Fizemos uma série de propostas. Nada foi aprovado. Aí a gente se juntou e disse, vamos na Câmara dos Vereadores para eles fazerem emendas, para a gente tentar as emendas por lá. Fizemos toda uma proposta de reestruturação dos órgãos, de planos de carreira dos servidores, de realinhamento do vencimento base dos servidores ao mínimo nacional, porque nós fizemos uma greve da educação dos servidores agora em Belém, e nós conseguimos um reajuste que levou hoje, que eles receberam nesse pagamento agora que saiu agora ontem, hoje, eles receberam 4,52%, que elevou o salário dele para R$ 969. Era 827. Dia 30 de agosto agora, né? Nós fizemos uma greve desde 2021, 2022, a gente vem lutando para a prefeitura realinhar o vencimento base ao salário mínimo nacional, que é 1.212. Eles ganhavam R$ 827. Aí a gente foi lutando, fez uma greve, conseguimos 4,8, 4,52, chegou 911, agora chegou hoje a R$ 969. Não é o mínimo nacional. Eles não recebem um salário mínimo para trabalhar. O gari, o auxiliar administrativo, a merendeira, o auxiliar de serviços gerais. Promessa de campanha. Foi assinada essa promessa com o Sintec. Aí o que nós fizemos? Depois você tem que fazer piquete para que isso aconteça. Não, aí nós colocamos, fomos lá disputar com os vereadores. Ocupamos a Câmara dos Vereadores no dia da votação. Vocês têm que considerar as nossas emendas e tal e tal. Foi votado por unanimidade. Nós conseguimos uma articulação da Câmara pressionando, foi votado por unanimidade a pauta dos servidores. Agora a gente está cobrando do prefeito que cumpra o que foi votado.
que ele realinhe o vencimento base, que ele garanta a reestruturação da FUNPAPA, que ele faça com que os garis trabalhem com condições adequadas. É o mínimo. Então, nós queremos ser deputados estaduais para isso. Que é um contraste engraçado, não é, Silvia? Não tem o mudança, PSOL cobrando o PSOL. É porque antes do Edmilson ser prefeito, eu fui eleita para dirigir um sindicato, para defender os interesses dessa categoria enquanto dirigente do sindicato. Então, para mim, governo é governo, sindicato é sindicato. Eu tenho que exigir, reivindicar aquilo que é de direito da minha categoria. O piso salarial do magistério é lei nacional e o prefeito não paga o piso. Aí eu vou deixar de exigir porque é o meu partido que está no poder? Não posso, né? Então a autonomia do sindicato é muito importante e a gente segue exigindo o piso salarial em Belém. O estado do Pará deu um golpe agora, né? Está tentando nos fragilizar porque ganhou o direito de não pagar o piso salarial, né, no Supremo Tribunal Federal, mas a gente já está organizando a categoria no estado para fazer luta para que o Helder garanta o pagamento do piso. Enfim, é um processo de luta importante, essa candidatura está a serviço disso. Nós estamos felizes com a adesão, né, dos trabalhadores, que eles estão, como não é uma campanha do Tostão contra o Milhão, a gente conta com a mobilização que nós temos. O projeto está animado. Está animado, porque as pessoas pegam o material, distribuem, fazem reuniões no seu bairro e a gente está conseguindo fazer. Entendeu? Olha, eu só te digo uma coisa. O mais importante nessa disputa para mim, nós estamos disputando muito, mesmo sem o financiamento do próprio partido, né? Que está tentando aí invisibilizar nossa candidatura. Não vou ter tempo de TV, não vou ter programa de rádio. É uma candidatura que sofre um boicote imenso, tá? Imenso. Mas mesmo assim nós vamos seguir, porque nós entendemos que é possível. Esse giro à esquerda que eu te falo, não é porque as pessoas vão votar simplesmente naqueles que existe possibilidade, se elas conhecem isso, se elas acreditam, existe possibilidade delas votar em que elas acreditam. Ah, com certeza. No mínimo, demitir os que estão aí. Né? Seria importante. A gente retorna daqui a pouco para o último bloco dessa entrevista com a Silvia Letícia, candidata a deputada estadual pelo PSOL. De volta aqui na entrevista com a professora Silvia Letícia. Silvia com certeza vai ser eleita deputada estadual pelo PSOL. Silvia, chegou aquele momento em que a gente sempre faz aquele bate-bola rápido com o entrevistado. Eu vou te falar sobre o nome e você me diz a sua opinião sobre ele, em uma frase, no seu tempo. Eu vou começar com você. Quem é Silvia Letícia? É uma professora, filha de uma lavadeira, filha de um vigilante, que estudou muito, fez mestrado, fez doutorado, é professora e tem muito orgulho disso e luta em defesa dos direitos do povo pobre. Então, é assim que eu me entendo. Edmilson Rodrigues. Edmilson Rodrigues é um servidor público que dirige a Prefeitura de Belém, professor, e que acha que pode mudar a vida das pessoas com uma canetada. PSOL. O PSOL é um partido político de esquerda, referenciado na esquerda e que precisa dar um giro para reivindicar e melhorar o seu programa fundacional. Acho que está girando à direita. Simão Jatene. Simão Jatene foi governador desse estado, foi um dos piores governadores, eu entendo, porque aplicou um código florestal brutal, né? Favoreceu muito o latifúndio, a Cargill, etc. Ajudou, né, no processo de aprofundamento aí da privatização da Celpa, depois do Almir Gabriel, então acho que foi um governo ruim, desmontou nossos direitos. Helder Barbalho. Helder Barbalho é um aventureiro, né? Ele é um político de uma família importante no estado, mas é um dos caciques aí, né? A gente acha que faz uma política de muita propaganda, investe muito com dinheiro público em propaganda, mantendo seus privilégios, obviamente, e o grande objetivo é trabalhar pelos seus privilégios. Marino Brito. Marino Brito é uma professora, deputada, muito aguerrida, muito lutadora, mas tem uma aliança política, tem um projeto político dentro do PSOL que a gente não acredita mais, para nós está falido, que é uma aliança de um governo democrático popular que não existe, né? Ela tem uma aliança
estabelece uma política assim, muito acomodada no partido. Nós não acreditamos nessa política mais. Vivi. Vivi Reis é uma jovem que ascendeu a deputada federal, né? Teve um potencial bom e eu acredito que a Vivi tem um potencial de crescimento importante no estado. E do mais pro Giro Nacional, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um dirigente sindical importante, é um político, foi presidente, mas acho que a sua trajetória está muito comprometida com a direita burguesa do país, então é uma aposta da burguesia para governar de novo. Bolsonaro. Bolsonaro é patife, Bolsonaro é um genocida, desconsiderou a morte das pessoas, fez pouco de quem adoeceu. Levou muita gente a morrer porque negou a vacina, podia ter comprado. Então, para mim, o mínimo que ele merecia era a prisão. Letícia, muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite. Uma conversa agradabilíssima. Eu desejo sucesso no teu projeto, que você seja eleito. Eu acho que o parlamento precisa, a Lepa precisa de pessoas aguerridas como você, que tenham voz, que tenha conteúdo, isso é muito importante, tá? Eu quero te agradecer e deixar agora para você falar as suas considerações finais, falar um pouco da tua proposta para os nossos amigos do Antagono. Bom, pessoal, de fato, eu falo que eu sou professora porque eu acho que a educação ela tem um papel fundamental no nosso país e no nosso estado. Eu trabalho com os filhos da classe trabalhadora, do povo pobre, são esses que usam a escola pública. E é necessário que se pense em políticas públicas que garantam que as pessoas possam se alimentar diariamente, que elas possam comer. E essa política tem a ver com emprego. E para gerar emprego, nós temos que investir num plano de obras públicas, num plano de obras emergenciais, porque é necessário expandir a construção de escolas, de postos de saúde no bairro, de creche no bairro, de moradia para a população. É isso que a gente fala em plano de obras públicas para gerar emprego. Emprego inicial para a juventude, ela nunca vai ter experiência no trabalho se ela não tiver o primeiro emprego, né? A gente também acha importante que os serviços públicos, para serem valorizados, se valorizem os servidores. A carreira, o concurso público, isso é necessário, isso não é um discurso apenas, isso é real, porque um servidor público são anos de investimento para poder garantir um atendimento de qualidade para a população, uma especialização de qualidade para a população. A gente acha que o nosso estado não pode ser privatizado, então não dá para privatizar as estradas, tem que se investir em reformar as estradas para ecoar a produção agrícola. Nós temos que investir, isso sim, nas organizações públicas, então não dá para privatizar a COSAMPA, não dá para privatizar a água. Nós achamos que também, para gerar emprego, você tem que ter uma redução da carga horária de trabalho sem redução de salário. Isso vai fazer com que haja mais contratações de trabalhadores hoje no nosso país. Então, é necessário investir no SUS, gente, no Sistema Único de Saúde, no saneamento. Nós vivemos num estado que 60% da população aqui não tem saneamento básico. Nós produzimos energia e somos a energia mais cara do país. Nós temos uma das maiores reservas de água doce do planeta e as pessoas não tomam água potável dentro das escolas. Então é para isso que eu sou candidata, para discutir os problemas imediatos da população, das mulheres trabalhadoras, né, porque o feminicídio tem crescido, a comunidade LGBT, eu sou mãe de LGBTs, né, sou mãe de 2 pessoas trans, eu tenho orgulho, né, do que elas são, do que eles se tornaram, e é possível a gente confiar nas pessoas, é possível acreditar nas pessoas, mas para isso tem que conversar, tem que olhar olho no olho, e essa é a nossa campanha, é dialogando, é conversando. Então eu quero convidar vocês a pegarem o nosso material, a acompanhar a nossa campanha e a votar nas vozes que possam ecoar em defesa dos serviços públicos na Alepa. Obrigada. Nome e número, Silvia? Silvia Letícia, deputada estadual, 50225, com a candidatura coletiva. 50225, Silvia Letícia para deputada estadual na chapa coletiva de servidores públicos.